A partir de agora, convidamos os sessão senhores plenária. vereadores para ocuparem seus lugares. Damos por aberta a terceira audiência pública do 8º período, atendendo o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para discussão do projeto de lei oriundo da mensagem de número 4.371, de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Vou solicitar ao vereador Juraci Schaefer que faça a leitura de algumas correspondências, justificando as ausências. Tem alguma, Cida? Não? Não há correspondência. Agradecemos o vereador Juraci Schaefer. Muito obrigado pela presença, vereador. Concedemos a palavra ao vereador Rodrigo Matos, presidente da Comissão de Finanças. Com a palavra, vereador Rodrigo Matos. Antes que o vereador Rodrigo Matos assuma a tribuna, convidamos para estar conosco o secretário de Planejamento e Gestão, Lúcio Sá Fortes. Subsecretário de Planejamento, Anderson Furtado. Controladora-Geral do Município, Marlene Bassoli. Gerente de Departamento de Orçamento da CEPLAG, Robson Luiz Silva. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jorge Ramos. Representando a Secretaria de Transportes e Trânsito, Sebastião Gonzaga. Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Antônio Hugo Bento. Solicitamos para a extensão da mesa a assessora de comunicação da CEPLAG, Clarice Lizardo. Clarice está aí? Em bondade, Clarice. Com a palavra, o vereador presidente da Comissão de Finanças, vereador Rodrigo Matos. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença de todos os vereadores, os técnicos da Prefeitura, do público presente. Nós temos duas mensagens que são muito importantes, que são votadas aqui na Câmara. Eu considero das mais importantes, que é a LDO e a lei orçamentária, que deve chegar em outubro. Em outubro a gente já deve se debruçar sobre o orçamento. Mas a LDO, a gente está fazendo essa audiência pública hoje, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela prevê as intenções, o planejamento da Prefeitura para o ano que vem, para o ano de 2020. E hoje nós estamos realizando essa audiência pública, os vereadores tomarem ciência desse planejamento, a população, os conselhos foram convidados aqui, saudar a presença do Jorge, presidente, secretário executivo do Conselho de Saúde, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ter contato mais profundo com a LDO, e amanhã nós teremos a presença de um técnico da Prefeitura para algum vereador que queira apresentar emenda ou queira tirar alguma dúvida sobre a LDO, ele vai estar aqui à disposição aqui amanhã à tarde para que a gente possa discutir essas emendas para logo em seguida a lei vir a plenário. Então nós vamos hoje ter a explanação do pessoal da Prefeitura, nós vamos ouvir o público presente também para depois discutirmos se vamos fazer emenda ou não e fazer a votação da LDO. Então, agradecendo a presidente, o público presente e os vereadores. Nós que agradecemos, vereador Rodrigo Matos, vereador
comprometido com a situação da Comissão de Finanças e vamos dar continuidade chamando, né, os integrantes da plateia. Em primeiro lugar, o senhor Silvio Macauchi. Por 5 minutos, senhor Silvio. Senhora presidente, mesa constituída, eu gostaria de dizer que a senhora presidente, numa sessão há pouco, foi em maio, a senhora falou aqui no plenário que a Câmara fiscaliza muito bem as contas da Prefeitura. Mas hoje eu vim aqui lhe dar resposta, com todo respeito. Eu acho que não fiscaliza, não. Por exemplo, nós temos uma sala comercial que a Prefeitura aluga, na Rua Marechal Deodoro, 230, sala 302. Essa sala foi alugada em 2015 por R$ 1.400, um valor absurdo para o local. Uma sala que não vale R$ 600. Essa sala, o contrato terminou em 2015, ficou 4 meses sem contrato, e foi feito um novo contrato de locação, não foi renovação, um novo contrato, R$ 3.500 de aluguel, que a Prefeitura paga por essa sala. Bem como tem mais 10 salas que ela ocupa lá e paga esses aluguéis absurdos. Que fiscalização é essa, senhora presidente? Que fiscalização é essa? Uma casa no bairro Linhares, um bairro proletário, proprietário, secretário do prefeito Bruno, senhor Abraão Jorge, valor do aluguel, R$ 7.600. Que fiscalização é essa? Se a senhora quiser, eu alugo um apartamento em Ipanema. É um absurdo o que está fazendo com o dinheiro do povo. A senhora falou na última sessão que a senhora anda de ônibus. A Câmara vai lhe dar um presente mês que vem. Está, dia 28 de agosto agora, será feito um pregão para 19 carros para os senhores vereadores. Valor R$ 727 mil. É uma vergonha. Isso é dinheiro do povo. Vá ao HPS. Veja se vocês merecem essa mordomia. R$ 135 mil de lanche. São 65 mil caixas de leite. Esse leite que o Abrigo Santa Helena está precisando. O Abrigo Santa Helena está fazendo um empréstimo, que a Prefeitura não repassa verbas. Isso é desumano, é irracional. Reformar um toldo de acrílico no HPS por R$ 139 mil. Que fiscalização é essa? É uma vergonha que estamos passando em Juiz de Fora. Eu morri de vergonha quando o deputado João Leite veio aqui e distribuiu prospectos de Uberlândia. Que orçamento vocês vão fazer para o próximo prefeito? Chega de mordomia. A cidade está deteriorada em todos os sentidos. Vocês vão questionar comigo que é normal comprar 40 toneladas de mel? E esse contrato de locação de veículos está superfaturado. Totalmente superfaturado. Eu pesquisei. Da Localiza, o HB20 da Hyundai, sai por R$ 2.100 por mês. Vocês vão pagar R$ 3.300. Que fiscalização é essa? Chega. Chega. O povo não aguenta mais. A baixa estima está em toda a cidade. Saiam nas ruas. Desça o calçadão. Não desça a Marechal. Senão vocês vão morrer de vergonha. Pela porcaria que fizeram lá. Então, senhora presidente, a partir do mês que vem, a senhora terá um carro de alto luxo. Tá? E se a senhora anda de ônibus, eu estranhei. Porque nas suas prestações de contas, tem R$ 9.900 de
despesa de gasolina mensal. Eu peço aos senhores, fiscalizem, respeitem o povo. O povo não merece. Tem uma senhora que está no HPS, precisando fazer uma emergência, uma cirurgia de emergência, freio fraturado. Não tem vaga. É só isso que a gente sabe, ouve falar na cidade. Eu espero que a próxima legislatura, eu espero que ano que vem, esse orçamento caia na mão de um prefeito digno da cidade. Pasmem. O prefeito Almas foi convidado a ir a Barretos para conhecer o Hospital do Amor e trazer o Hospital do Amor para Juiz de Fora, para o Hospital unir junto com as Concert. Eu fui. Eu viajei 23 horas. Nenhum representante da prefeitura foi lá. Nenhum. Senhor Silvio, Não nós existe agradecemos justificativa. a presença, mas o seu tempo esgotou. Agradecemos imensamente sua participação e digo mais ao senhor. O senhor não está errado, não. O senhor está certo. Sim, a população tem que fiscalizar. Senhor Silvio, o senhor falou e eu fiquei atentamente te ouvindo. O senhor deve ter observado isso, agora eu estou usando a palavra. O senhor está, em certos pontos, o senhor está coberto de razão. Só que eu acho que não são só os vereadores que têm que fiscalizar, não, a população também tem que fiscalizar. Nós temos a obrigação de, enquanto vereadores, fazer a fiscalização, sim, e a população também é responsável por esta fiscalização. Agradecemos imensamente. Senhor Silvio, por gentileza, passando a palavra para o senhor Eduardo Lucas. 5 minutos, senhor Eduardo. Sobre a LDO o assunto, tá, senhor Eduardo? Por gentileza. Não, eu não estou questionando isso, só estou pedindo, né? É necessário. Eu quero uma presidente. Boa tarde. Boa tarde aos vereadores. Embora eu não tenha tido direito de resposta de desrespeitos que eu recebi dessa casa, e foi pedido formalmente, embasado em todos os critérios do regimento e dos direitos constitucionais da livre expressão, não havendo ofensa. A senhora sabe muito bem, sempre tivemos um relacionamento muito cordial, mas eu não estava aqui porque eu tinha que trabalhar. Eu fui ofendido. O vereador, que eu não vou citar nome, porque eu não quero dar o direito de me replicar, ele sabe muito bem quem fez, o que fez, inclusive falando inverdades para o público presente e para a TV Câmara. Mas vamos ao que importa, porque eu não vou dar muita importância o que foi dito aqui, porque não teve maior relevância. O que importa, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar Marlene Bassoli, porque eu tenho um respeito enorme de uma vida inteira profissional. Agradeço muito, sempre como me atendeu. Faço aqui um testemunho da sua competência, né? E tive a humildade de pedir a ela que eu encontrasse, embora seja na formação também de economia, com pós-graduação em finanças, e para qualquer pretensão de entender o que acontece na gestão de uma cidade, a gente tem que ter a humildade de saber. Não adianta habilitar a ter cargos e não ter capacitação. Mesmo eu tendo capacitação de uma vida inteira administrando empresas, eu tenho a humildade de saber que a gestão pública requer muita capacitação para fazer a gestão pública. E eu já estudo isso há mais de 5 anos, quando tiveram a ideia, e não foi minha, de me lançar na vida pública. E todos nós temos o direito a isso. Qualquer cidadão
que tem a reputação ilibada tem direito a isso. Tem direito, inclusive, de vir aqui representar a sociedade civil organizada e nem por isso ser dito que está fazendo política aqui dentro. Até porque aqui é uma casa política. Aqui é uma casa política. Não vamos esquecer disso, não é? E o fato de vocês serem nossos representantes não dá a primazia de porque tem a presidência, porque tem a tribuna e a bancada, de se achar superior a quem está sentado aqui no plenário. De quem questiona o que não acontece de correto na cidade. Basta andar nas ruas, basta saber o que acontece nas redes sociais, porque a mídia convencional nós não podemos confiar. Não vou citar nome aqui, mas não dá para confiar em nada. Até porque nós sabemos, e aí entrando no orçamento público, que estão sendo custeadas com valores milionários, que nós temos informação comprovada. O ano passado, apenas uma emissora recebeu R$1 milhão, num período de crise, num período de caos total da saúde e da educação, e uma rede televisiva recebeu R$1 milhão. Estou dizendo para vocês aqui, vereadores. Estou dizendo aqui para a TV Câmara, para toda a população de Juiz de Fora ouvir. E as redes vão compartilhar e vão cada vez mais disseminar isso. Nós representamos um movimento chamado Pensando em Juiz de Fora. Ele veio para ficar, independente de calendário eleitoral, independente de propositura, candidatura, que se acontecer é legítima, como foi legítimo para cada um de vocês. Porque vocês não têm a primazia de serem os únicos, com todo respeito. Eu tenho grandes amigos aqui nessa casa. Eles sabem com quem eu tenho empatia, com quem eu tenho uma verdade, uma amizade verdadeira. Eu não generalizo. Outros, eu não sou adverso, mas nós temos posições diferentes. E silenciosamente, com respeito, eu venho acompanhando a vida e as atitudes públicas de cada um. Nós, no que diz respeito ao orçamento público, nós vamos aprofundar, detalhar minuciosamente. E vamos a todos os órgãos, terminando, presidente, nós vamos a todos os órgãos naquilo que nós entendermos que estiver errado, para que as medidas cabíveis sejam tomadas e quem não agiu corretamente ser responsabilizado por isso. Muito obrigado e boa tarde. Agradecemos o senhor Eduardo Lucas pela comunicação, e acho que o senhor está certo. Tem que procurar saber mesmo onde está o erro, onde está o acerto. Mas continuo afirmando, vamos falar dos erros, mas vamos também destacar os acertos. Obrigado pela sua participação, Eduardo. Nós vamos passar agora a palavra aos membros da mesa, ao secretário de Planejamento e Gestão. Nós vamos dar um espaço de tempo maior, tendo em vista que ele precisa explanar a situação do município. Senhor Lúcio de Sá Fortes, por 20 minutos. Tribuna. Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar de volta aqui, num espaço de tempo curto, né? Queria saudar meus companheiros aqui da mesa, senhores vereadores, público presente, um prazer estar aqui. E a ideia é conversar, né, apresentar, pelo menos em linhas gerais, a concepção da lei orçamentária, lei das diretrizes orçamentárias. Antes de falar dos números ou dos parâmetros, queria assim, comentar o que é importante desse tipo de discussão. Qual que é a lógica que está por trás de toda essa discussão?
é uma das coisas mais importantes, né? É a destinação do recurso público. A gente não pode esquecer, né, e às vezes parece que dinheiro público cai do céu, na verdade não cai, né? A lógica qual é? A sociedade entrega para o ente público, seja ele a prefeitura, o governo do Estado ou a União, por meio de tributos, uma quantidade de recursos, e espera que o poder público faça o melhor uso desse recurso possível. Então, assim, isso é importante enfatizar, porque às vezes a gente tem um monte de demanda ou há uma tentativa de imputação de mais responsabilidade ao poder público, que, ok, é legítimo, mas a gente tem sempre que fazer uma pergunta, né? De onde vai vir o dinheiro? Ou quem vai pagar por isso? Né? Então, eu estava hoje de manhã me preparando para vir para cá, e mais da área da economia, um economista famoso americano do século passado, Milton Friedman, que dizia, dentre outras coisas, né, Nobel de Economia, que não existe almoço grátis. Essa é uma frase relativamente famosa no meio econômico, mas que traduz o seguinte: tudo tem um preço. Né? Esse é o primeiro ponto, né? Não tem nada de graça. E como foi bem colocado, né, pelas falas anteriores, a questão da fiscalização, mas até antes disso, nenhuma despesa pública pode ser realizada sem autorização legislativa. O orçamento público, na verdade, é isso, né? A gente vai detalhar, né, um projeto que vai ser debatido nessa casa de para onde os recursos públicos serão destinados. Então, acho que tem um passo anterior, né? A fiscalização não tem a menor dúvida, mas tem um passo anterior, que é acompanhar a elaboração das leis orçamentárias. E uma das coisas que a gente está fazendo hoje é discutir exatamente isso, né? Esse passo que a gente está começando a dar. Então, linhas gerais, do que a gente está falando aqui, né? Na verdade, a CEPLAG ela meramente condensa, né? Mas ela pega uma expectativa de receita, que daqui a pouco eu vou apresentar um pouco mais detalhado, e a partir da legislação vigente, a partir dos gastos que são obrigatórios, vai, digamos, distribuindo nas caixinhas, né, de onde os gastos são necessários, e, em algum momento, definir aquilo que tem liberdade, né, aquilo que a lei já não obriga que o gasto seja observado, aí sim cabe, né, tem um espaço para discussão. Então, a conversa hoje, a ideia aqui é passar em linhas gerais o que a LDO, que ora tramita nessa casa, traz, e também tentar entender, assim, em linhas gerais, quais são as metas que a gente tem nesse caminho que a gente já está trilhando, que é a preparação da lei orçamentária anual. Que aí sim, isso é importante a gente ter clareza, a LDO ela traz para a gente as diretrizes. Hoje aqui, a gente ainda não vai apresentar aonde vai ser alocado esse ou aquele recurso. A gente tem grandes blocos, tá certo? E o que a gente já está, né, o município já está preparando para encaminhar essa casa, e aí sim, volta ao ponto, né? Debate entre os vereadores, debate com a sociedade, né, que é necessário. Aí sim, na LOA, um pouco mais à frente, a gente vai definir, né, digo a gente no sentido mais amplo, né, será definido aonde, ou serão definidos aonde os recursos serão alocados. Eu insisto nesse ponto, né? Às vezes a gente fica, que o recurso foi para lá ou para cá. Gente, todo recurso, para ser gasto, ele tem que estar previsto na lei orçamentária, tá? Todo. Não tem um gasto que a prefeitura possa fazer que não esteja previsto previamente em lei e que, portanto, foi aprovado por essa casa, que tem a lógica, né, de representar o povo, ok? Então, é importante ter isso em mente. Bom, indo diretamente ao assunto, né, só fazendo essa ressalva, a LDO ela ainda não detalha, ela dá as grandes diretrizes que a gente vai seguir e já está seguindo na elaboração da LOA, né, mas é importante a gente ter esse momento aqui, já de ter esse primeiro contato com algumas coisas. Por favor, pode passar o primeiro slide. Bom, de certa forma, já disse, né, a gente tem, a lei determina 3 grandes leis orçamentárias, se é que eu posso falar assim, né? O PPA, que tem uma perspectiva de planejamento de longo prazo, né, 4 anos, a LDO, que dá as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, como o próprio nome está dizendo, prevê os gastos e as receitas do orçamento de cada ano. Poderia simplificar que a LDO está meio que no meio do caminho entre o PPA, que nos dá um horizonte mais longo, e a lei orçamentária, que ainda vai tramitar por essa casa
nos próximos meses. Por favor, próximo. E assim, quero ficar me detendo muito a detalhe para a gente ganhar um pouco de tempo. Eu queria lembrar, né, a gente depois vai disponibilizar essa apresentação tanto para essa casa quanto para a imprensa, enfim, quem desejar, né, que na verdade é um resumo, né, do que já consta da proposta de lei de diretrizes. Mas nós vamos tratar de receitas, receita de despesa, meta para superávit primário, ou melhor, resultado primário, evolução do patrimônio, situação de projeção atuarial de regime de previdência, expansão ou não de despesa continuada, se houver renúncia fiscal, riscos fiscais. Então, isso tudo já está tratado, tá? Está no projeto, já está contemplado. Por favor. E, basicamente, como eu estava dizendo, né, a LDO, ela, ok, já traz alguns números, mas ela, sobretudo, traz uma série de regras que a gente já está seguindo, né, nós somos obrigados a seguir, mas como é que a gente pode tratar ou tem que tratar as subvenções? Quais são as regras para contingenciamento? Ou seja, à medida que o ano que vem for andando, né, a gente for executando o orçamento, o que a gente precisa fazer em situações A, B, C? Se a Receita tiver algum problema, qual é o tratamento que a gente precisa dar? É desnecessário dizer, mas já está tratado na Lei Orgânica do Município, mas a questão das emendas parlamentares, algo que é importante, aparentemente é só um detalhe, mas a questão de gestão de restos a pagar, tudo isso está tratado na LDO. Por favor. Rapidamente, é só o regramento, né, uma série de leis e um decreto. Todos eles, de alguma forma, em algum momento, tratam de questões orçamentárias. Como eu disse, isso fica à disposição, se alguém precisar consultar alguma coisa. Mas a lei levou em consideração toda essa legislação. Por favor, próximo. Bom, ficou pequeno. Tentar ler daqui. Talvez seja o número que as pessoas têm curiosidade nesse momento, né? Mas, por hora, vou focar nos números mais importantes. A gente tem uma previsão de receita aí, gente, previsão, tá? Esse número ainda vai ser trabalhado e revisado, possivelmente pode ter alguma mudança quando a gente apresentar a proposta de LOA. Mas o número redondo, né, aproximado, a gente tem uma previsão de receita total de 2 bilhões e 86 milhões, distribuídos da seguinte forma. Receita própria, exemplos de receita própria, IPTU, ITBI, e em resumo, ISS, obrigado, Marlene, em resumo, o conceito aqui de receita própria, além de dizer que, obviamente, ela é do município, mas é que o município tem gestão sobre ela. Ele tem como ter gestão sobre IPTU, sobre ISS, ITBI, etc. As transferidas, aqui a gente tem, por exemplo, ICMS, IPVA, as vinculadas, depois eu vou detalhar, tá? A principal receita vinculada, Fundo Municipal de Saúde, né, que a gente vai ver daqui a pouco, e uma previsão de receita de capital, que é o que a gente tem tramitar, tem em prospecção, alguma coisa mais adiantada, teríamos aí 300 milhões, 309 milhões nessas assim distribuídos, tá? Por favor. Próximo, por favor. Só para ter uma noção de como, mais ou menos, a nossa receita está distribuída. Juiz de Fora tem uma vantagem sobre alguns municípios, que tem uma participação da receita total, da receita própria na receita total, relativamente expressiva. Se você reparar, ela é bem parecida com, aproximadamente igual né, grandes números, com as transferidas. Tá? Isso foi bastante importante, sobretudo num ano de dificuldade que a gente viveu, né, em 2018, pelos motivos que nós sabemos aí, de atrasos de repasses, por exemplo, do governo do Estado. Por favor, próximo. Agora sim, um pouquinho só de detalhamento É difícil ainda falar de quais são os percentuais que estão mudando, porque a gente não tem o ano de 2019 fechado, a gente está ainda executando e a gente também está ainda prevendo receita, né? Isso pode ter algum ajuste, certamente haverá. Mas grandes números, 172 milhões de IPTU, 38 ITBI, Imposto de Renda retido na fonte, 76 milhões, ISS, 192, 63 milhões
taxa de coleta de resíduos sólidos. Destaco, né, como é importante o papel do ISS na arrecadação própria, e ele, de certa forma, ok, depende do esforço de fiscalização, de melhoria da tecnologia, etc., mas, sobretudo, ele depende muito também da recuperação do nível de atividade econômica, né, que a gente continua ainda muito deprimido, né? Temos de 2015 e 2016 de praticamente 7% de queda no PIB, seguido agora de praticamente estabilidade no crescimento. Isso certamente nos afeta, né, em várias dimensões, né, aqui tratando especial do ISS. Por favor, o próximo. Só um zoom, né, sobre a participação da receita própria, dos componentes da receita na receita própria, né, o destaque já tinha feito ISS e IPTU. Por favor. Agora, rapidíssimo um zoom nas receitas transferidas, já tinha citado, né, as principais, né, ICMS e IPVA, no caso do Estado, então 223 milhões ICMS, IPVA 117, FPM 89 milhões. Vou não ficar lendo todos os números, né, mas, como eu disse, depois a gente disponibiliza essa apresentação, se alguém quiser ter algo mais resumido. Por favor. Só de novo, o destaque, né, do ICMS na composição da receita transferida. Estamos falando aí da metade. E aí não dá para não falar na dificuldade que o município tem quando qualquer problema acontece nesse tipo de repasse, né. Por favor, o próximo. Um olhar rápido também, já tinha comentado, né? Estou sempre tem muito número, mas estou sempre me remetendo à última coluna, linha de baixo, onde tem previsão da LDO, tá? Sempre o último cantinho ali. Então, como eu já tinha comentado, né, a importância do Fundo Municipal de Saúde, dentro da composição da receita total, né, e da vinculada, nem se fala, e destaque também no Fundeb, né, que, em princípio, pelo menos até o ano passado, 100% era usado para pagamento de pessoal, e aí, também do momento que tivemos problema no repasse desse recurso, foi muito grave, porque o Tesouro Municipal, né, a Fazenda Municipal, teve que arcar com esse não repasse, sob pena de não pagamento dos salários dos professores vinculados ao Fundeb. Que as coisas todas se juntam, né? Estamos falando de futuro, mas o passado está por trás disso tudo. Próximo, por favor, para finalizar. Um pouquinho, né, só mais um gráfico que ilustra o peso do Fundo Municipal de Saúde na receita vinculada. E aqui, assim, cabe talvez até tenha que voltar um pouco. A hora que a gente olha para um orçamento, né, ou que seja ainda uma receita prevista em LDO de 2 bilhões, a gente se pergunta como é que pode faltar dinheiro, né? É porque boa parte do recurso já é vinculado a algum tipo de gasto, né? Então, para dar um exemplo, né, a gente não pode pegar o recurso do Fundo Municipal de Saúde inteiramente, né, uma parte sim, para pagar pessoal, por exemplo, ou fazer um outro tipo de gasto em outra secretaria e nem pensar mesmo, né? Então, isso não é um problema de Juiz de Fora, isso é uma questão jurídica, legal, é o ordenamento do país, mas essa vinculação, ela é uma amarra. Uns defendem, mas, num certo sentido, ela impõe uma certa dificuldade, ou muita dificuldade na execução orçamentária do município. Por favor. Está terminando, gente. Só um olhar preliminar ainda sobre a alocação daqueles 2 bilhões e 80 que eu citei no começo. Então, de novo, olhando para a coluna, né, da direita abaixo, uma previsão de pessoal que é um número ainda, como eu disse, é uma previsão com base num parâmetro, tá, de prudência, 816 milhões para um custeio de 899 milhões, gasto com a dívida 27 e dificilmente, né, isso tem se concretizado nos últimos anos, mas vamos trabalhar para obter recursos para isso, recuperar a capacidade de investimento do município, como está, pelo menos em tese, previsto. Isso é uma meta, né? Se a gente vai conseguir, isso é uma outra história, mas a gente precisa, pelo menos, ter esse objetivo de ir atrás desse recurso. Próximo, por favor, acho que acabou, né? Isso aqui é só
um detalhamento um pouco melhor, né, das despesas, né? Tem só que tomar um cuidado aqui, porque do jeito que aparece, dá uma falsa impressão de folga para gastos com o pessoal, por exemplo, né? Eu só quero lembrar que esse percentual ele está levando em consideração que a gente conseguisse captar todo o recurso para investimento da forma como está, né? O que, em geral, não é o que acontece. Mas por que coloca, então? Porque a gente precisa prever, né? Porque se a gente conseguir, a gente pode executar. Se você nem puser na previsão, você não pode fazer depois, tá? Essa que é a ideia. Na verdade, a hora que a gente faz uma conta mais perversa... Pode passar o próximo? Pode? Tá bom, obrigado. Na verdade, a gente faz uma conta mais perversa e pega o percentual da receita corrente líquida livre para pagamento de pessoal, aí a gente chega a um comprometimento dessa receita da ordem de 70% a 75%. A gente só fica nos 50%, 51% do que a LRF permite por conta da permissão do uso do cálculo de algumas receitas vinculadas, por exemplo, do Fundo Municipal de Saúde, que, como a gente sabe, em sua maioria não é possível de ser utilizado para pagamento de pessoal. Bom, gente, tem mais pouquíssimo tempo. Queria só fazer uma amarração. Quer dizer, aqui a gente está olhando para o futuro, e um futuro que ainda precisa ser mais detalhado, como é da própria natureza do processo, né? A gente vai estaremos fazendo isso, já estamos e continuaremos fazendo nos próximos meses. Agora, só olhando um pouco para trás, né, o grande desafio, e aí não é um desafio de Juiz de Fora, é um desafio dos municípios e dos estados brasileiros, é o seguinte: se a gente pegar o crescimento dos gastos de pessoal, e aí aqui não tem, pelo amor de Deus, nenhuma tentativa de imputar culpa ao servidor, de jeito nenhum, o servidor não tem culpa nenhuma, isso é uma circunstância de legislação, etc., mas o fato é, entre 2017 e 2018, os gastos com pessoal cresceram, em termos reais, cerca de 23%. E de onde veio o equilíbrio das contas para fazer frente a esse crescimento? Em corte no custeio, que foi praticamente na mesma proporção, seguido de um corte também no investimento, também na ordem de 23%, 22%. Então, esse é um nó, né? Grande parte da contribuição para esse crescimento com o pessoal, gastos com o pessoal, decorre, e aí não é segredo para ninguém, isso foi capa de jornal há algum tempo atrás, é a questão do regime próprio de previdência, que é um desafio monumental que todos nós temos pela frente, né? E a gente espera que, né, no desenrolar da reforma da Previdência, que a hora tramita, que em algum momento estados e municípios sejam contemplados. É uma coisa que a gente não consegue ver solução por conta nossa, né? Falta força, falta perna para os municípios enfrentarem esse problema sozinho. E aí enfatizo isso, quer dizer, se a gente está, né, o município, né, os municípios, né, está falando de Juiz de Fora, está cortando em custeio e investimento. E aí volto ao início da minha fala, quando eu citei o Friedman, né, não existe almoço grátis, é isso. Se está gastando mais de um lado, a gente está tendo que cortar de outro. Ok que as contas, de alguma forma, vão se equilibrando, né, para ser técnico, mas significa que a gente não consegue expandir mais prestação de serviço para a população, a gente não consegue responder com os investimentos que a cidade tanto precisa. É inegável que a gente precisa de muita coisa, mas pode detalhar isso mais à frente, quando estiver discutindo o LOA. A dificuldade de recursos é gigante. Aí, por isso que eu disse, aproveitar esse momento, né, fiscalizar sim, óbvio, está correto, tem o menor problema, mas vamos poder discutir também o planejamento, né, de onde vem o recurso para realizar, para atender as demandas. Aí que está a dificuldade, né, de enfrentar e resolver, né, e administrar não deixa de ser isso, né, os recursos são sempre escassos, como atender da melhor forma possível. Mas o desafio que tem pela frente é gigante. E vejo alguns amigos aqui me fugiu o nome da rua, da Feliciano Pena, né? Sempre essa agonia, né? Não só lá, né? Essa necessidade de recursos, isso é uma agonia danada para nós também, na hora que você tem, né, um volume desses de recursos, e a hora que vai separando aquilo que efetivamente é possível de ser alocado, é praticamente zero, né, em termos de
de capacidade de investimento próprio, né? Daí a necessidade desse esforço de estar buscando recursos novos, né? Mais uma vez agradeço essa casa, né, em nome do prefeito e da nossa equipe, como foi importante, como vai ser importante essa captação dos recursos da Caixa, né, para melhoria da infraestrutura da cidade, pavimentação, drenagem, dentre outras coisas. Resumo, já finalizando, nunca é fácil, né? A gente não pode cair no discurso fácil de falta de vontade política, isso não, até porque isso não faz muito sentido, né? Assim, o prefeito não querer fazer isso ou aquilo tendo um recurso. Na verdade, ele tem sempre um problema, um dilema para resolver, né? Tem que mesmo a gente se debruçar sobre os números, trabalhar, discutir e tentar encontrar a melhor forma de enfrentar a dificuldade. Também não adianta chorar, né? A gente tenta, nunca vim aqui para isso, né? Tentar sempre enfrentar os problemas, que não são fáceis, nunca são, né? Mas especialmente os últimos anos têm sido muito difíceis. Enfrentar os problemas, e enfrentar os problemas é com técnica, né? É com trabalho, é com disposição, é com transparência, com vontade para discutir, e sempre que necessário, né, independente de determinação legal, pode contar comigo para vir até essa casa, seja em plenário, seja em qualquer outro momento, porque acho que a oportunidade de explicar os números ganha força, né? Eu não tenho o menor problema com os números. E aí, para encerrar mesmo, né, quando a gente está dizendo a verdade, quando está colocando com clareza a dificuldade, fica mais fácil, né? E as pessoas acho que entendem quando você está dizendo a verdade. E com administração pública, com números públicos, não adianta querer, né, ainda que se quisesse fazer qualquer tipo de contabilidade criativa ou coisa parecida, né? Então, o lema é trabalho, né, seriedade, transparência e coragem, né, para dizer as coisas que às vezes precisam ser ditas, mas, sobretudo, com muito otimismo. A gente peço desculpas aí pelos N números, mas tentei falar o mínimo possível. Era isso que tinha para agora, estou à disposição. Muito obrigado. Agradecemos o secretário Lúcio de Sá Forte, secretário de Planejamento e Gestão, pela explanação. E agora vamos fazer aqui um agradecimento e registrar a presença dos alunos da Escola Municipal Dr. Paulo Japiaçu, que são integrantes da Câmara Mirim. Agradecendo também a direção, coordenação e professores da Escola Dr. Paulo Japiaçu por estarem aqui junto com seus alunados. Com a palavra, vereador Juraci Schaefer. Vereador, me desculpa, tem uma outra pessoa, desculpa. Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhor Antônio Hugo Bento. Boa tarde a todos, né? Cumprimento aqui a vereadora Ana, o Juraci, os demais nobres vereadores. O que eu vou estar colocando aqui, apenas que o seu Silvio saiu, né? É para até corroborar um pouco com a fala dele, que infelizmente é isso que a população ela não pode, né? Estar entrando para poder estar administrando o poder público. Então, para isso que a gente vota, se achou, né, para a organização do Estado, a população acha melhor você estar lá, aí você vota para deputado, para vereador, né, e também para o executivo. Só que, infelizmente, nós temos toda uma legislação que disciplina a participação de todos nós, mas em relação ao poder público a gente vê uma distorção muito grande, que a gente não vê essas coisas acontecerem. Eu venho aqui, enquanto presidente de um conselho, que é o Conselho de Assistência Social, eu vou falar mais sobre a lei, né, 8.742,
que ela fala, eu até podendo ficar falando muito, que a gente sempre está vindo aqui, sempre fazendo a mesma coisa, sempre reclamando e nunca ouvindo o eco, né, das nossas falas. E aí, vereadora Ana, eu sou, né, quem me conhece sabe, infelizmente o Poder Judiciário é um câncer. O Ministério Público é outro câncer, que a gente tem que ter uma política para poder acabar com esse formato de justiça. Porque reclamar, denunciar, isso aí nós fazemos. Eu mesmo já fui N vezes, encaminhei para o Ministério Público denúncia em relação às mazelas do poder público, e a gente nunca viu eco. Principalmente o ano passado, na época quando veio, né, a Lei 13.019, que veio falando do chamamento público. Aí nós, enquanto lá da assistência social, chamamos, conversamos, encaminhamos documento até o próprio conselho, só que não deu em nada. Infelizmente é assim, e a gente está vendo todas essas mazelas aí. Tanto é que você vê o elevador da Casa dos Conselhos, são 2 elevadores. Tem um que tem mais de 3 anos que está quebrado. Aí estava só funcionando um. Agora esse outro está quebrado. O que acontece? As pessoas têm que subir até o 7º andar para poder ser atendido por escadas. São 147 degraus, que teve até uma pessoa lá que contou e colocou. Aí são pessoas idosas, são deficientes, que estão precisando e necessitam daquele espaço e está nessa situação. E olha que nós temos, né, que o IGD SUAS, que é o dinheiro do governo federal, que vem e que deveria ser, né, está sendo usado para isso, a gente encontra até de uma forma errônea o poder público falar que tem que fazer gerenciamento em cima de um recurso que ele é federal e que não caberia, no nosso entendimento, o poder público no município está fazendo gerenciamento em cima. Mas o que eu vou estar falando aqui sobre a lei, né, que eu falei de início, que é a 8.742, ela fala no seu artigo número 16 o seguinte: as instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, os Conselhos Municipais de Assistência Social. Em seu parágrafo único, ele coloca o seguinte: os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes à passagem e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiver no exercício de suas atribuições. Eu mesmo pago, que eu sou representante junto ao Conselho Estadual, né, da assistência social, representando o usuário, com toda a lei, com o IGD sua dando dinheiro, aí você entra, encaminha documento para poder pedir a sua diária, não nos é repassado, e ainda coloco ainda, que nós não temos direito, e a lei está falando aqui, é lei federal. O artigo 17 desse mesmo diploma legal, no seu parágrafo 4º, ele coloca: os conselhos que tratam os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competências para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com o seu âmbito de atuação, deverão, peço só um minuto, só para terminar aqui, que estou terminando já, por favor, tá? Deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Aqui em Juiz de Fora, nós temos a lei municipal 8.925, de 20 de setembro de 96. Nós temos a lei, posterior a essa, a 12.986, de 24 de 6 de 2014, ou seja, quando vai fazer, né? Eu sei que hoje aqui não vai se votar, está se apresentando essa proposta, o orçamento, aquela coisa toda. Só que aqui está falando, tem que passar no controle social, porque a Constituição Federal de 1988, que já tem mais de 30 anos, né? Ela versa sobre isso.
ela é discricionário o poder, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário, mas ela dá esse poder ao controle social de participar. Infelizmente, sempre, que desculpa até a expressão, se empurra a goela abaixo todo esse orçamento sem passar pelo controle social para que nós possamos estar até trabalhando em cima para poder estar caminhando. E é nesse sentido que eu venho aqui, que eu estou aqui, tá? Eu peço a vocês, nobres vereadores, que cabe a vocês estar fiscalizando, nos auxiliando, porque nós fazemos sim a nossa parte. A gente coloca, a gente conversa, mas infelizmente não é respeitado. Aí, ou então, quando é mandado, eles mandam hoje para a gente poder ter que aprovar, amanhã poder ter que encaminhar. Não tem um tempo hábil para que todas as pessoas possam se apropriar e ter essa interação e estar participando efetivamente. É isso que eu peço, tá? E agradeço, peço desculpa aí pelo tempo. Nós que agradecemos ao senhor Antônio Hugo pela participação. Obrigado. Com a palavra, vereador Juraci Schaefer. Senhora presidente, vereadores Kennedy, Antônio Aguiar, vereador Wagner, França, Rodrigo Matos, Wagner de Oliveira, vereador Júlio Obama, amigo Jorge Ramos, os representantes aqui, minha querida amiga Marlene Bassoli, que é uma pós-doutora em conhecimentos da área da Prefeitura da Economia, já tem um conhecimento consolidado, o Anderson, Lúcio, amigo Hugo Bento, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara. O que me traz aqui é a preocupação com a estagnação da evolução da receita da Prefeitura. Aí esse encaminhamento para Marlene, em relação àquele empréstimo que foi aprovado pela essa casa, na modernização da máquina administrativa para efeito de aumento de arrecadação. Falo como ex-diretor do cadastro da Prefeitura, e a senhora também teve uma experiência muito exitosa lá. Nós ainda estamos com métodos totalmente ultrapassados, obsoletos de um BCI, de um modelo de cadastramento imobiliário. Se nós não modernizarmos a nossa máquina de cobrança e não formos mais eficazes e tivermos legislações modernas, tecnologia de informação, nós não vamos evoluir enquanto arrecadação. E sem arrecadação, com a despesa corrente crescendo e com folha crescendo, com os limites constitucionais, com o nosso pacto federativo rompido, porque não há um repasse constitucional hoje por parte do Estado da União, uma concentração muito grande de renda e de todos os impostos na mão do governo federal. Eu não estou vendo se o município não evoluir, não se qualificar para fazer a cobrança dos seus tributos, o IPTU, o ISS, o ITBI e, principalmente, o IPTU e o ISS, que é uma grande fonte de receita, porque o IPVA não é cobrado com a base nossa. Nós temos repasse, mas é com a base do Estado, entendeu? ITR com base federal. Então, aquilo que é da nossa base, se nós não ampliarmos a nossa base arrecadatória, e é uma competência gerencial nossa, eu sei que quando fui diretor do cadastro da Prefeitura, nós aumentamos a arrecadação significativamente, e nós cadastramos mais de 150 mil metros quadrados. Por quê? Existiam prédios na Prefeitura que pagavam impostos, o IPTU sobre lote. E ali eram várias construções. Então, a Prefeitura ela tem que ter celeridade para ajudar a classe empresarial, ela tem que aprovar os projetos de construção, ela tem que cadastrá-los, e para isso ela precisa de pessoal. O cadastro da Prefeitura, eu fui diretor em 97 a 2000, nós tínhamos lá 80 funcionários, hoje nós temos 20. Hoje, quem dirige a nossa Secretaria da Fazenda, o Fúvio, com muita competência, foi diretor do DEPLAN naquela época, entendeu? Nós não estamos vendo, nós estamos criando uma memória das pessoas,
e nós não modernizamos a nossa máquina administrativa, é igual a Mapoteca de Juiz de Fora, que dependia do Vicente Teleco. O Vicente tinha que informar o número da planta e tudo. Ora, nós aprovamos, essa casa aprovou recurso para que a prefeitura se modernize no sistema de cobrança. Outra coisa que me preocupa também é o Fundo de Previdência Municipal. E agora, com a reforma da Previdência, talvez a reforma da Previdência arraste os municípios e os estados. Qual a postura da Prefeitura Municipal em relação a isso? O fundo deficitário. Outra coisa, o déficit do saúde-servidor. Saúde-servidor é deficitário. Nós não podemos mais ficar criando despesas sem que nós tenhamos receita. Tem que haver responsabilidade fiscal. No passado, havia essa negociação de pressão política para reajustes, para benefícios, e nós queremos que todos os servidores municipais sejam bem remunerados e todos os seus salários reconhecidos, mas nós não podemos pagar aquilo que nós não temos condições de pagar. O município tem que ter essa sensibilidade de valorizar o servidor, a meritocracia, mas nós temos que ter juízo nas nossas contratações e naquilo do nosso limite, só para terminar, senhor presidente, no limite prudencial. Outra coisa, além da arrecadação, o VAF. Nós estamos trabalhando o aumento do VAF para que a nossa arrecadação do ICMS seja acrescida, seja melhorada. Por que o município não tem o fundo municipal de patrimônio? Nós estamos criando agora uma lei municipal para que tenha o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural. Isso ia agregar muito o ICMS cultural, ia ajudar a FUNALF, ia ajudar a cultura, o ICMS ecológico, aquilo que possa agregar, que venha da contrapartida de outro ente federado, do Estado ou da União. Então, a preocupação, nós temos aqui o vereador Kennedy muito preocupado, atentou por uma emenda que nós fizemos aqui no orçamento da lei orgânica, que tem também a respeito do parlamento municipal, que é as emendas que serão destinadas. É óbvio que tudo com muita prudência, que os vereadores aqui só atendem os pedidos da comunidade. E queria dizer também ao senhor Silvio, ao Eduardo Lucas, os vereadores, eles têm uma boa intenção. Eu acredito que ninguém está aqui eleito sem o apoio popular. As pessoas tiveram voto para estar aqui. E aqueles que querem participar do pleito eleitoral devem se filiar num partido político dentro do prazo legal e devem participar do pleito e ganhar a eleição e com forma legítima vir defender. Não quero defender aqui a Casa Legislativa porque ela tem a mesa diretora, entendeu? A mesa diretora e tem o seu administrativo. Essas respostas que o senhor colocou em relação ao processo estatório, processos que vão acontecer ainda e que tem que, na realidade, eles estão no pregão eletrônico. Não tem como você manipular um processo desse. Agora, tem que fiscalizar a sua execução. Se o valor é superfaturado, é um absurdo, nós temos que rever. Mas eu acho que, hoje, com o processo do pregão eletrônico, nós temos muito maior transparência. Os atos do governo, é só fazer o acompanhamento. Eu acredito muito na lisura e na forma honesta dos vereadores. Tanto que nós tivemos uma atitude aqui de acabar com a verba de gabinete, enquanto todas as câmaras municipais do Brasil, a verba de gabinete persiste. E ela não é inconstitucional, ela é real. Mas essa casa deu uma demonstração aqui de que está querendo economizar. Os salários dos vereadores estão sem reajuste há 8 anos. Ninguém vem falar isso. O salário do vereador, pelo que se faz aqui, às vezes as pessoas pensam que o vereador está aqui à toa. Tem vereador que trabalha 12, 24 horas por dia. Atende no seu gabinete, atende na sua casa, é de noite, é telefone. Então, há, na realidade, uma demonização da classe política, querer desvalorizar aquela pessoa que tem mandato. Quem tem mandato é porque disputou de forma legítima e ele tem a liberdade de poder representar o povo. Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Cada um responda pelos seus atos. Mas eu, como legislador, não aceito uma crítica generalizada sem olhar as pessoas. Então, nós temos aqui que ter responsabilidade na nossa fala. O senhor falou, fez a crítica com o orçamento e nós vamos verificar. Que 727 mil para carros, mas eu mesmo nunca usei um carro da Câmara Municipal. Eu nunca usei. E nem usei gasolina. É só olhar a minha verba de gabinete. Mas também não sou contra quem usa, não.
porque os vereadores aqui que trabalham 24 horas. Então, não vamos fazer apologia de que eu sou o melhor, que eu deixei de gastar. Cada um, ele responde pelos seus atos. Então, mas nós tínhamos a verba de gabinete e podíamos gastar. Não estava ilegal, porque existia lei para isso. E os vereadores estão tomando posição, nós não podemos aqui ser omissos e também não respondermos. Então, nós temos que ter postura nas nossas ações. A Câmara Municipal tem feito o que é possível. É uma Câmara que menos gasta. Nós podíamos gastar 4,5% do orçamento. Quanto que está o orçamento da Câmara? 2,6%. A Câmara poderia gastar 1,9% a mais. 1,9% a mais em cima de um orçamento de receita corrente líquida de 1,5 bilhão, quanto que não dá? Daria, na realidade, mais 25 milhões que a Câmara poderia gastar. A Câmara gasta muito menos em pessoal. Então, eu estou fazendo uma defesa aqui, como vereador, porque às vezes as pessoas não conhecem, às vezes, a legislação e ficam aqui querendo colocar o vereador, igual foi feito na TV Integração essa semana. Que o vereador não faz nada, quem não faz projeto de lei, sendo que nós podemos fazer somente lei complementar. Nós vamos ficar fazendo lei aqui. Lei para quê? Leis inócuas, leis sem função? Nós temos que fiscalizar, fazer audiência pública, debater, discutir, fazer com que as pessoas conheçam o que é o Poder Legislativo. Então, a minha fala é essa, parabenizar a toda a Prefeitura que veio aqui através de uma responsabilidade, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal já fala isso, que é necessário, e fazer com transparência. Parabenizar o prefeito Antônio Alves, que está fazendo uma gestão responsável. Pegou a Prefeitura numa situação muito difícil. Infelizmente, numa crise em que o Estado não passava os repasses constitucionais. Quero fazer uma outra observação. Como você negocia com o Estado devendo pagar em 30 meses a partir do ano que vem, sem uma correção, sem um juros, sem nada? O Estado, na realidade, ele está sendo covarde e muito hostil com a nossa cidade e com todos os municípios. Não repassar aquilo que ele apropriou de forma irresponsável, porque aquilo é apropriação indébita de um recurso constitucional do município. Um abraço a todos. Pela ordem, senhor presidente. E, agradecendo o vereador Juraci Schaeffer pelo seu pronunciamento, e inclusive, vereador, até pela defesa dos demais colegas, porque às vezes nós somos julgados erroneamente. E toda a nossa prestação de conta, ela fica no portal da transparência, e tudo é justificado com nota fiscal, que é exigida, inclusive, a fidedignidade dessa nota fiscal. Pela ordem, vereador Antônio Aguiar. Senhor presidente, queria cumprimentar os amigos da Prefeitura, mas eu não podia deixar de me dirigir ao vereador Schaeffer, parabenizar o vereador pela fala. Realmente, atacar é muito mais fácil do que você reconhecer mérito nas pessoas. Vossa Excelência disse ali com muita propriedade. Na urgência e emergência, por exemplo, o Estado está há 28 meses, senhor Silvio, sem fazer o repasse da parte dele para a urgência e emergência. Como é que a Prefeitura está conseguindo manter as unidades de urgência e emergência funcionando num sistema que nós temos que defender, que o sistema do SUS é o único do mundo com universalidade integral, onde há gratuidade. São pouquíssimos países que oferecem isso. Mais de 3/4 da população do mundo não tem acesso à saúde nesse mundo, nesse planeta. A situação é muito séria, muito séria. E a gente fazendo milagre aqui. Fala-se dos buracos nas ruas da cidade, mas a gente vai atrás, a gente pede, a Prefeitura, ela prefere comprar um insumo de maior utilidade para a população e deixar de comprar massa asfáltica, apesar de ser importante também, mas no momento ela não pode fazer isso. Então, é muito difícil. E outra coisa, há uma demonização da política. Eu sou um profissional liberal que me tornei um agente político dentro dessa cidade. Eu não consigo olhar aqui e ver nenhum político aqui, nenhum vereador que fique deitado em berço esplêndido que não trabalhe. Nós trabalhamos lá, as férias agora que nós tivemos, 10 dias que eu tirei de férias, eu trabalhei todos os 10 dias atendendo pessoas que precisavam de ajuda. Em nenhum momento eu me indispus a fazer, e tenho certeza absoluta que nenhum vereador aqui faz isso. Isso não contribui em nada para o crescimento do país, porque quem pode mudar a realidade do país é a política. Somos nós, em conjunto com a população, que podemos produzir leis, podemos produzir condições que realmente façam uma nação avançar.
A transparência, por exemplo, é um desses avanços. Como qualquer cidadão, a gente poder ter acesso à transparência e poder ver o que se gasta, o que se faz. Mas é preciso ver o mérito. Eu acho que a crítica ela é importante, mas a gente tem que enxergar o mérito, as coisas que são feitas em benefício da população. Porque, deste jeito, nós não vamos conseguir fazer esse país transpor os obstáculos que ele precisa transpor e que ele precisa vencer. E só para finalizar, na verdade, eu queria fazer duas perguntas para o Lúcio, né, como servidor público, Lúcio. A questão da nossa previdência, eu sei que houve um momento que nós tínhamos muito mais contratados, vamos dizer assim, do que efetivos, e os contratados eles não recolhem para o fundo da previdência do servidor. Eu queria saber se você tem esses números, como é que está isso agora, porque do governo do Bruno para cá nós tivemos alguns concursos, e o próprio Almas agora está efetivando uma quantidade boa de servidores, para a gente ver a real situação. E também fazer reforço aqui à fala do Schaeffer com relação ao saúde servidor. Esse plano de saúde, que é uma conquista para o servidor público, nós estamos passando por uma situação dentro da cidade que alguns serviços médicos, alguns médicos, não estão mais atendendo o saúde servidor pela falta de repasse. E esse plano é um plano que ele existe coparticipação, ele não é um plano que ele é integralmente gratuito. O servidor público ele paga consulta, paga exames, ele só não paga quando são procedimentos hospitalares. Então, eu queria, inclusive, posteriormente, se quiser também, nós temos ideias e sugestões para tentar melhorar isso, mas a gente teme muito por essa perda que é uma conquista para o servidor público, a questão de saúde servidor que anda num processo mesmo de um sofrimento e quase que beirando hoje já um descrédito, tá bom? Muito obrigado a todos. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Fugindo um pouquinho do tempo da audiência e comentando a fala do vereador Juraci, tem muitos anos que eu falo isso aqui na Câmara, e o Comitê de Cidadania e a imprensa muitas vezes cobra o vereador pelo número de leis apresentadas. Isso é uma grande bobagem. Hoje nós temos mais de 12 mil, 13 mil leis no município e 14 mil leis. Aí o vereador tem que, às vezes, inventar uma lei, porque senão ele vai chegar lá zerado. O papel do vereador não é somente esse. Eu acho que o nosso papel é esse aqui que a gente está fazendo hoje, que a gente fez ontem, que a gente falou sobre a MRS, que a gente debateu ontem sobre a atenção primária aqui, a falta de médicos no posto e por que está faltando. Então, mensurar o trabalho do vereador pelo número de projetos de leis apresentados é muito pequeno. E ao nosso amigo Silvio, eu queria parabenizá-lo, porque você está exercendo a sua cidadania, pesquisando no Portal Transparência, e eu acho que o Portal Transparência existe para isso mesmo. Mas muitas vezes o que está colocado lá parece absurdo, porque o cidadão também não tem explicação do que está sendo gasto. Eu acho que isso vai ser um debate futuro para que essa transparência seja mais clara. Eu já falei isso com o Silvio da outra vez, da outra audiência pública, quando falar 40 toneladas de mel, parece que é um absurdo completo, mas está atendendo a 50 mil crianças que hoje vão às escolas da prefeitura, é uma parte da merenda escolar. Essas questões dos aluguéis nós temos que ver o que é. Mas eu queria parabenizá-lo, Vossa Excelência, por estar vendo e utilizando o Portal Transparência, mas a gente tem que pesquisar um pouco mais como que está sendo utilizado isso, porque a maioria das vezes, o total das vezes, tem uma explicação sempre muito plausível para isso. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhora Presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dessa importante audiência pública. Obrigado. Cumprimentar a todos que estão na mesa, na extensão da mesa, todos os vereadores. Senhora Presidente, eu gostaria apenas de deixar aqui uma pergunta, Lúcio, que obviamente eu só vou poder escutar a sua resposta depois, quando rever essa audiência pública, porque também isso faz parte do trabalho do vereador. Eu, inclusive, faço isso constantemente. Já fiz um pedido de informação também, Lúcio. No ano passado, nós aprovamos aqui, autorizamos a Prefeitura, também a contrair um empréstimo, parece que era uma linha
que foi aberta pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, na ordem de 18 milhões. É uma linha de financiamento em que ela atendia as prefeituras que entrassem com os projetos para poder atender a atividade meio da prefeitura. Eu acho que vai exatamente de encontro ao questionamento do vereador Juraci Schaeffer, só para complementar, senhora presidente, exatamente naquela linha da modernização, da forma como nós podemos modernizar a nossa base cadastral em Juiz de Fora, que é exatamente um dos gargalos onde nós poderíamos ter muito mais recursos. Belo Horizonte fez isso recentemente e está tendo muito sucesso. Que você pudesse nos explicar exatamente como anda essa questão desse empréstimo, dessa linha de financiamento, na verdade, que nós contraímos junto ao governo federal, junto ao BID também, que me parece que eram apenas 18 cidades também, e Juiz de Fora estava muito perto de alcançar essa linha de financiamento. E aqui, senhora presidente, justificar que eu vou precisar de sair, porque nós temos agora uma reunião da Comissão dos Direitos da Mulher. Com certeza, nenhum dos vereadores que não estão aqui agora, eu duvido muito que todos eles não estão trabalhando em algum lugar, em alguma área. Eu definitivamente também sou uma pessoa que rechaço todo esse tipo de discurso que vai contra a política. Contra a política, contra quem tem mandato. Esse tipo de discurso, na verdade, ele distancia as pessoas da política. E o que faz mal à política não é o político, é o bandido que faz uso da política. Não o eleito. O eleito está aqui e, como já foi colocado aqui nesta casa, as pessoas, cada um dá conta de si. Agora, este parlamento é um parlamento sério. Nós temos tomado medidas aqui na mesa na mesa diretora que foram discutidos anos, muitas das vezes até mesmo dentro do judiciário. Eu não vejo as pessoas cobrando o judiciário como cobram, por exemplo, o legislativo e o executivo. Eu não vejo. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos mensurar. Quer mensurar o trabalho do vereador? Procure saber o que cada um vereador está fazendo, como ele está divulgando o seu trabalho. Com certeza nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação, e eu peço aqui desculpa às pessoas, porque eu vou precisar continuar o meu trabalho lá na Asa Delta. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Wagner França. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o Lúcio e os colegas da prefeitura. Dizer, senhor presidente, que queria pedir licença também para, junto com o vereador Obama, eu faço parte da Comissão de Direito da Mulher, nós temos uma reunião lá. E aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, aproveitar o gancho do querido colega vereador Juraci Schaeffer e também Rodrigo Matos, que citou aqui, quero dizer o seguinte, que transparência, hoje, ela é tudo. E o nosso prefeito, eu estou dizendo aqui, é o vereador Wagner que está falando, nosso prefeito Antônio Almas é um prefeito que trabalha com total transparência. É um prefeito que pegou a cidade com uma situação econômica muito difícil, não só Juiz de Fora, como o país vive hoje. Nós vivemos uma estagnação da economia, um desemprego muito grande, que não é Juiz de Fora, que é o Brasil inteiro. Agora, Juiz de Fora sofre muito, porque somos cidade polo. Querem estudar? Vem para Juiz de Fora. Nós temos um campus universitário espetacular, uma faculdade espetacular, uma universidade espetacular. Vem para Juiz de Fora. Querem trabalhar no entorno? Vem para Juiz de Fora. Querem exame, consulta, internação, remédio, dentista? Vem para Juiz de Fora. E Juiz de Fora absorve isso tudo. E muita gente fala, às vezes, sem conhecimento. Não você, Silvio, que você busca o conhecimento, você busca dados, você busca números. E é isso que tem que fazer para debater e discutir e chegar num denominador comum. Agora, eu fico aborrecido como vereador, porque existem pessoas que saem com a câmera filmando na cidade, induzindo o povo a responder aquilo que ele quer, tá? Com intenções eleitorais ou eleitoreiras, digamos assim, de estar nessa casa o ano que vem como vereador, e sai falando para as pessoas e perguntando: você sabia quanto que um vereador ganha por ano para dar nome em rua? Isso aqui não é brincadeira não, gente. Nós somos sérios. Hoje,
prefeito e vereadores, eles são fiscalizados o tempo todo. Acabou-se o tempo que o presidente de bairro ou líder comunitário chegava no prefeito e falava, eu preciso disso, e o prefeito mandava fazer. Hoje não é assim que funciona mais. Tem a responsabilidade fiscal, tem responsabilidade para tudo, está sendo fiscalizado, tanto o prefeito como vereadores, e essa casa aqui é séria. E tem gente saindo com a câmera de filmar na rua, induzindo as pessoas, dizendo que vereador ganha um montante, senhora presidente, para dar nome em rua. E eu quero dizer aqui, com muita tranquilidade, que toda rua tem que ter nome, toda praça tem que ter nome, e é obrigação dos vereadores dar nome, sim, a essas ruas, a essas praças. Isso é obrigação nossa. Agora, nós não ganhamos para isso, nós fazemos muito mais, nós trabalhamos muito mais. O vereador Schaeffer aqui falou, é verdade. Às vezes a gente vai dormir, tem que desligar celular, 2, 3 celular para conseguir dormir. Levanta de manhã, a hora que você liga o celular, é chamada, é mensagem, e você não tem sossego o dia inteiro. Nós estamos trabalhando, trabalhamos com prazer, com afinco, somos pessoas sérias. Confio no prefeito, está de parabéns a nossa prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos o vereador Wagner, e na mesma linha, a vontade concedida. A mesma linha, eu acho que todos os vereadores agem, né, iniciando o seu trabalho num determinado horário, sem hora para parar. Passamos agora a palavra à senhora Marlene Bassoli. Marlene. Cinco minutos, tá, Marlene? Boa tarde a todos. Eu pedi essa oportunidade para poder falar um pouco. Vários vereadores, inclusive o Rodrigo Matos, outros vereadores comentaram sobre transparência do prefeito. Então, eu queria deixar claro o seguinte: hoje, nessa administração do prefeito Antônio Almas, foi criado a Controladoria Geral do Município, que era a antiga Subsecretaria de Controle Interno, da qual eu também já comandava, e foi criado a Lei da Corregedoria, que trata de desvios ilícitos funcionais de servidores, foi criado a Ouvidoria. Então, eu acho que poucas pessoas, às vezes, sabem que nós temos um portal, que é o portal Transparência, que tem muita quantidade de dado, e, às vezes, tem dificuldade, como o vereador Rodrigo Matos falou, de detalhes. Eles podem ser adquiridos através de pedidos de informação, através de um aplicativo chamado ESIC. O ESIC é de pedidos de informação de todos os tipos. A pessoa pede via e-mail, entra no portal da prefeitura, pelo ESIC tem um lugar que ele clica, vem direitinho com os passos que ele vai fazer, e ele pode fazer a pergunta. Então, além da gente ter a transparência, nós temos a transparência ativa e a passiva. Nós deixamos à disposição, mas também nós respondemos para complementar. E temos também agora o e-ouve, que é onde as pessoas podem fazer todo tipo de pergunta, pedir de informação. Nós temos denúncia, pode fazer elogio, pode dar sugestões. Então, nós vamos colocar agora vários links que a pessoa entra e vai ter a forma dele fazer isso. Mas ele já tem à disposição o e-ouve. Até mais ou menos outubro, novembro, por aí, nós vamos ter o FaleBR, que é um aplicativo do governo federal, que vai juntar o ESIC com e-ouve. Então, esse pedido de informação e-ouve, que pode fazer denúncias, sugestões, pode fazer pedido de informação, qualquer tipo de coisa pode ser feito ali. Então, ele vai ser unificado e vai ter o FaleBR. Nós já estamos trabalhando com a página, ela está praticamente pronta, e nós vamos colocar, assim, a curtíssimo prazo, e queremos que todo mundo participe com perguntas, com denúncia, com informações, com sugestões. E depois nós vamos ter também um aplicativo, Simplifique, onde a pessoa vai dar ideia para simplificar o serviço da prefeitura. Tudo devagar e cada passo, logicamente. E o e-ouve já está funcionando, nós temos o nosso portal com muita quantidade de informação. E a gente fica satisfeito e feliz
Cada vez que uma pessoa faz uma pergunta, que ele quer uma informação da prefeitura, é o quê? É o controle social, é a participação da população na prefeitura, na gestão da prefeitura. Além do Colab também, né, que é um Colab a mais da parte do o Colab já é mais do orçamento participativo, dos projetos aí dos bairros bem comum, né, que as pessoas escolhem o bairro, isso é o Colab. O nosso é o EUOVE, o ESIC e temos o Portal Transparência. E depois nós vamos ter o Fale BR, que vai juntar tudo. Tá? E então a gente fica aguardando que vocês sempre procurem informações, procure que a gente complemente as coisas que estão no Portal Transparência, e nós estamos buscando também colocar de uma forma bem comunicativa, de forma bem humanizada, bem transparente, os dados do portal. Porque, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade em alguns casos, mas a gente abre isso à medida que eles pedem informações. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Agradecemos, Marlene, pela colocação e passamos para as considerações finais para o senhor Lúcio de Sá Forte, secretário de Planejamento e Gestão. Obrigado, presidente. Só tentar arredondar os questionamentos dos vereadores, e eu acabei esquecendo de comentar, obrigado, Marlene, por me lembrar, a questão do orçamento participativo, né, que é uma... A prefeito Almas é muito sensível ao máximo de proximidade com a participação popular, e ele determinou que já nessa consulta, nesse projeto de lei que nós vamos encaminhar de LOA, né, projeto de lei orçamentário para o ano que vem, uma parte dele será encaminhado para a Câmara, tendo ouvido previamente a população por meio do aplicativo Colab. Essa consulta já está disponível, e quanto mais houver participação, mais legitima o processo. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, que estava me faltando. Vereador Juraci, aí, concordando, né, com as questões que o senhor levantou em relação ao cadastro, que na margem é uma questão até de justiça tributária, né? Não é justo que uns paguem e outros não paguem, porque simplesmente a prefeitura não o conhece ou não consegue identificá-lo, né? Então, tem que ser uma obsessão nossa a atualização da base cadastral e com tecnologia. O vereador Obama levantou, acho que o senhor também tocou nesse assunto, de fato, a gente tem essa possibilidade desse recurso que é via Caixa, né, que é o PNAE-FM. Salvo engano, já tramita nessa casa um projeto de lei enviado pelo Executivo. Quem toma conta desse processo é o secretário Fúvio, né, mas já de ter uma possibilidade de alguma atualização cadastral ser feita via internet e via Colab. Então, isso nos próximos dias, e o que vai evoluir muito no próximo ano, essa possibilidade do cidadão... a ideia é bem parecida com a declaração de imposto de renda, né? Você partir do princípio que aquilo é verdade, obviamente, depois os dados serão checados, né? Mas a possibilidade do cidadão acessar, se autodeclarar, atualizar os seus dados cadastrais de maneira automática, sem precisar enfrentar fila, etc. Além disso, a gente está lá dentro dessa linha do PNAE-FM, ainda está... São temas complexos, né, mas nesse âmbito a gente vai conseguir ter uma atualização da base cadastral, não só por esse intermédio da consulta, da possibilidade do acesso via internet, mas também a gente vai ter um novo voo, vai ter uma possibilidade de ver a cidade novamente, com novos softwares que vão permitir também atualizar o cadastro sem precisar ir até o lugar, até o local. Então, também isso é algo que está sendo construído. É difícil precisar data para isso ficar pronto, mas está andando, né? E mais uma série de medidas que às vezes não aparecem para o cidadão lá fora, mas são novos sistemas internos da prefeitura, novos equipamentos, novo data center, tudo coisa que é meio invisível, mas sem inteligência você não consegue arrecadar, não consegue manter a sua base cadastral atualizada. Então, esses processos estão andando em fase já bem adiantada. O senhor comentou também sobre o regime próprio, né, de previdência.
Esse assim esse é o desafio do momento que é do Brasil, né? Não é só nosso. O que a prefeitura tem feito, conhecimento de todos, tem uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas que está em fase bastante avançada de estudos. Nos próximos dias deve estar apresentando um relatório de possibilidades de encaminhamento da questão, mas não tem solução fácil nessa matéria. O déficit previdenciário desse ano vai ser aproximadamente 73 milhões. O que significa isso, né? Além do que o município, como parte patronal, que ele é obrigatório, né? Ele tem que ainda aportar 73 milhões, vai aportar 73 milhões esse ano. E a projeção para o ano que vem é 93, 94 milhões, e isso é crescente, né? Então, ou se enfrenta esse problema e não tem solução fácil aí, ou todos os recursos da prefeitura vão sendo drenados mais e mais e mais, né? Se você pensar que quase não tem capacidade de investimento e aporta 73 no regime de previdência, e aí, de novo, nenhuma crítica ao servidor que fez jus à aposentadoria. Isso é uma conjuntura, né? É um problema que tem que ser enfrentado. Então, a gente também espera que, em breve, tenha um rumo a seguir sobre isso. Não sei se acho que toquei em todos os assuntos. Se me faltou algum, era isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci A Schiffer. questão, secretário, do VAF, que esse era importante para aumentar o repasse CMS, essa preocupação do Colab e do orçamento participativo, estava aqui na abertura da Copa Barramos, o prefeito estava. Passou um rapaz gritando, olha, achei muito interessante, mas e quem não tem internet? Será que ele não tem o direito de participar também do orçamento participativo? Como sugestão, eu acho que vocês deveriam, no JF Informação, e aonde tem atendimento nos bairros, colocar um posto de atendimento com algum panfleto, sugerindo para que as pessoas que não têm acesso à internet, também, de forma democrática, possam participar dessa escolha. Que nem todo mundo tem o aplicativo Colab. Quanto ao cadastramento via voo aerofotogramétrico, nós temos uma preocupação, a Marlene foi diretora e eu também, de não ter muito erro cadastral. Primeiro tinha que se mexer no boletim de cadastro imobiliário, que é o BCI, que ele tem 20, só para complementar, senhor presidente, ele tem 23 itens, nós teríamos que dar uma enxugada nele, modernizá-lo para facilitar. No caso do ICS, eu acho até fácil, porque é mais tranquilo. Mas no caso do IPTU, eu sou contrário a um lançamento com voo aerofotogramétrico sem um acompanhamento de campo. Porque sem o acompanhamento de campo, você aumenta o número muito grande de reclamações quanto ao lançamento e acaba descredibilizando o lançamento do IPTU. E o vereador Rodrigo Matos precisou, ali já chegou. Para as considerações finais, o vereador Rodrigo Matos. Vou encerrar daqui mesmo, senhora presidente. Primeiro, agradecendo a presença do pessoal da prefeitura, do Hugo, dos vereadores, do público presente, e reforçar que a Comissão de Finanças amanhã, eu, o vereador Melo, o vereador Wagner, estaremos junto com o Anderson, que vai vir antes, na Asa Delta, você também veio? A partir das 14h30, lá na Asa Delta, para tirar dúvidas sobre a LDO e se algum vereador for apresentar alguma emenda, para a gente finalizar esse processo e trazer para a votação do plenário. Então, agradecendo mais uma vez a todos, está feita a minha consideração final, presidente. Obrigada, vereador Rodrigo Matos. E ressaltando aqui a fala dos vereadores que nos antecederam e das perguntas que foram feitas, deixando assim bem claro que as despesas que a Câmara Municipal fez no dia de ontem já está sendo divulgado no site da Câmara. Tudo que é empenhado no dia anterior, no dia seguinte já é divulgado. Isso. A transparência ativa do site da Câmara funciona desde 2006, que todos os questionamentos são respondidos, ou através da ouvidoria, ou através do JF Fiscaliza. Se vocês precisarem que o JF Fiscaliza
faça a fiscalização em algum lugar ou setor, basta mandar por ofício. Tanto o JF fiscaliza quanto a ouvidoria. E, além disso, nós informamos também que os contratos, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, se encontram no ícone do site da Câmara, Portas Abertas. Então, nós deixamos aqui bem claro que nós, os vereadores, estamos aqui exatamente para fazer acontecer a transparência. Com relação ao meu mandato, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição 24 horas. Encerrando aqui a nossa audiência pública de hoje e me colocando à inteira disposição dos senhores e das senhoras, nós vamos aqui agradecer a presença do secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Lucas de Sá Forte, secretário de Planejamento, Anderson, subsecretário de Planejamento, Anderson Furtado, Controladoria Geral do Município, Marlene Bassoli, gerente de Departamento e Orçamento da CEPLAG, senhor Robson Luiz da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Jorge Ramos, mas não é secretário executivo, né? Secretário executivo da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Ramos, está errado aqui. Representando a Secretaria de Transporte e Trânsito, Sebastião Gonzaga. E presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Antônio Hugo Bento, assessora de comunicação da CEPLAG, Clarice Lizardo, e, mais uma vez, agradecendo a todos aqueles que dedicaram esta tarde para que a gente possa, né, ter explanado melhor sobre a LDO. Agradecendo ainda os alunos, professores, coordenadores e direção da Escola Municipal Dr. Paulo Japiaçu pela participação, não só nesta audiência, como também como integrantes da Câmara Mirim da cidade de Juiz de Fora. Damos por encerrada a terceira reunião, a terceira audiência do 8º período e, às 17h30, iniciaremos a nossa reunião ordinária. Tenham todos uma boa tarde, que Deus os abençoe.